Cenários de Amanhã tem o patrocínio ouro de Banrisul, Gerdau, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Wilson Sons, Unidade Tecom Rio Grande, patrocínio prata, Grupo SLC, apoio Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Bem-vindos à nossa série de entrevistas do Cenários de Amanhã. Eu sou Daiane Balbinot, jornalista, e nesta rodada vamos explorar as várias facetas da reinvenção do Rio Grande do Sul nos últimos 10 anos, de 2016 a 2026. O projeto Cenários de Amanhã, iniciado em 1986, busca compreender como o Estado, por meio de suas políticas públicas, lideranças, setores produtivos e soluções inovadoras, está construindo os alicerces de um futuro mais resiliente, competitivo e sustentável. Estamos aqui para entender como essa agenda pública dialoga, inspira, convoca empresas, investidores e instituições a participarem ativamente desta reinvenção. Hoje, temos a satisfação em receber aqui Marcelo Savino Portugal, professor titular do Departamento de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde atua nos programas de pós-graduação em Economia e Administração. Marcelo é doutor em Economia, referência em análise sobre ações do Banco Central do Brasil, é frequentemente convidado para comentar o cenário econômico e as decisões do Banco Central, inclusive participando de debates sobre a escolha de novos presidentes da instituição. Muito obrigada, Marcelo Portugal, por estar aqui com a gente. Antes de mais nada, você poderia nos dizer, pelo seu ponto de vista, de que forma esse projeto Cenários de Amanhã para discussão sobre a construção de um futuro mais resiliente, competitivo e sustentável é relevante para o nosso Estado? Bom, obrigado por ter me convidado. Eu acho que a gente avaliar o cenário, seja ele o cenário econômico, o cenário político, social, né, é sempre importante para as empresas, porque a empresa não vive no vácuo, né? Então a empresa ou qualquer empreendimento depende de uma avaliação de qual é o cenário que está à frente, depende de entender se a inflação vai subir ou vai cair, se os juros vão subir ou vão ser reduzidos, se vai haver instabilidade política. Agora nós temos um outro nível de instabilidade, que é a geopolítica, que é uma instabilidade internacional que vem sendo mais destacada por conta da disputa por hegemonia entre os Estados Unidos e a China, né? Então você tem que um pouco entender, né, qual é o tipo de cenário, em que tipo de lagoa você está nadando, para entender se a corrente está para o lado direito, está para o lado esquerdo, e poder se prevenir, né? A grande importância da gente entender o cenário à frente é a gente poder planejar antecipadamente, né? Quer dizer, uma vez que você visualize quais são os riscos e as oportunidades que estão à frente, você pode se planejar para aproveitar as oportunidades e minimizar, né, os efeitos negativos que algum risco que esteja no cenário à frente possa causar para a tua empresa ou para o próprio Estado como um todo, né? Então, eu acho que é um exercício importante que empresas em geral fazem anualmente, né? As empresas anualmente têm esse hábito de planejar qual é o seu orçamento, planejar se vai contratar, se não vai, se vai expandir ou não vai, e esse planejamento é feito a partir sempre de uma ideia de o que está pela frente, né? Qual é o cenário pela frente. Então é uma iniciativa, eu acho, fundamental, não só no nível da empresa individual, né? Mas, pelo que eu estou entendendo, o objetivo de vocês não é fazer isso apenas para uma empresa, não é? Mas é para o conjunto delas, para o Estado como um todo, né? Então acho que é uma iniciativa bastante relevante. Marcelo, se formos pensar em 3 componentes básicos da economia, o que mais afeta o crescimento e o desenvolvimento de negócios no Rio Grande do Sul? As oscilações da taxa de câmbio, da taxa Selic ou da inflação? Olha, eu te diria que tem 2 elementos que afetam muito o Rio Grande do Sul. Um deles você mencionou e o outro você deixou de fora dos teus Qual? 3 elementos, né?
Eu costumo dizer que toda vez que alguém me contrata profissionalmente para traçar um cenário para o Rio Grande do Sul, o que eu faço é basicamente olhar o que é o cenário brasileiro e ver o que o Rio Grande do Sul tem de diferente do cenário brasileiro, né? Então, inflação e juros são coisas que não são muito diferentes aqui, né? Então, quando a Selic está a 14%, ela está a 14% no Ceará, no Mato Grosso, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Isso não nos diferencia dos outros estados. A inflação é a mesma coisa, você pode ter um mês ou outro em que um produto sobe mais num estado do que no outro, mas se a gente olhar a médio e longo prazo, acaba que não tem muita diferença entre o processo inflacionário gaúcho e em qualquer outro lugar, mesmo porque se algum produto aqui for muito caro, o que vai acontecer é que a gente vai comprar de outro estado, vai aumentar a oferta aqui, o preço aqui vai cair, no estado da onde a gente comprar, a oferta lá vai diminuir, né, o preço lá vai subir e a inflação tende a ser mais ou menos parecida. Então, das três variáveis que você mencionou, inflação, juros e câmbio, eu acho que a que nos diferencia do resto do Brasil é o câmbio, né? Por que o câmbio nos diferencia? O câmbio nos diferencia porque o Rio Grande do Sul é um estado mais exportador do que a média do Brasil, tá? Então, se a gente tivesse que selecionar, tem alguns estados que são voltados muito para a exportação, né? O Rio Grande do Sul é um deles, o Mato Grosso é outro, São Paulo é, o Rio de Janeiro também, mas o Rio de Janeiro com uma coisa muito específica, porque a exportação carioca é muito petróleo, né? Então é algo que não depende muito vamos dizer, do estado e da taxa de câmbio, você vende ao preço que tiver no mercado internacional. Mas tem outros estados que exportam muito pouco, né? E o Rio Grande do Sul, então, está nesse grupo de estados que exportam mais do que a média. E a gente é um estado também diferente, porque as nossas exportações são bem diferenciadas, né, bem diversificadas. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro, como eu disse, exporta basicamente petróleo, né? O Mato Grosso exporta basicamente carne e soja, né? O São Paulo é parecido com a gente no sentido de que é bem diversificado, né? O Rio Grande do Sul também, a gente exporta muita soja, que é o carro-chefe, mas não para na soja, a gente exporta maquinário agrícola, trator, né? A gente exporta carne, a gente tem uma pauta de exportação muito diferenciada, então o câmbio aqui importa mais do que importa para o resto do Brasil. Então quando o câmbio está baixo, como foi o que aconteceu esse ano, né? Nós começamos o ano, na verdade o ano passado, começamos 2025 com uma taxa de câmbio de 6,20, terminamos o ano com uma taxa de câmbio de 5,40, 5,30, ou seja, caiu 90 centavos. Isso afeta mais a economia gaúcha do que afeta a economia de outros estados. E vice-versa. Quando o câmbio dispara, sobe demais, isso pode ser ruim para a inflação, isso é ruim para vários, mas para a economia gaúcha isso tem um impacto positivo, porque isso gera um ganho de renda muito significativo para esse lado da economia gaúcha, que é o setor exportador, que é um setor grande. Então isso acaba puxando a economia do Rio Grande do Sul para frente. Então o câmbio é uma variável relevante para qualquer cenário que você queira fazer para o Rio Grande do Sul. A outra variável, a segunda que você não citou, não é uma variável econômica, não depende do Banco Central, do Tesouro Nacional, depende de São Pedro, né? É o tempo, né? É chuva, é água, né? Por quê? Porque o Rio Grande do Sul tem uma produção agropecuária grande, e concentrada principalmente em determinadas épocas, né? A safra mais rentável, que dá mais dinheiro, é a safra de soja. Então você planta ali no final do ano, no final, né, dezembro, novembro, e vai colher ali por março, abril e tal. Então, nesse período, você corre sempre um risco da chuva não cair do jeito que deveria cair, ou cair em excesso, ou cair em falta, e ela tem que cair na hora certa, né? Você precisa
que fique com pouca chuva na hora que você está plantando e colhendo, você precisa que tenha bastante chuva na hora em que a planta está crescendo, em que o grão engorda, né? O grão absorve a umidade e cresce. Então, variações de clima afetam muito a economia gaúcha, assim como variação de câmbio, né? Que é a outra variável que eu tinha mencionado. E não afeta só a soja, afeta milho, né? Afeta o leite, tá certo? Nós tivemos há 1 ano e meio atrás, por exemplo, no Uruguai e na Argentina, uma seca muito mais forte do que a gente teve aqui. Isso afetou barbaramente a produção, porque aí a vaca não dá uma quantidade. Se falta água, ela bebe menos água, ela produz menos leite, você acaba produzindo, e o leite fica de pior qualidade, você acaba produzindo menos queijo. Então, eu acho que essas são as duas variáveis fundamentais: câmbio de um lado e água, né? Chuva, tempo, temperatura de outro lado. No caso do câmbio, há uma variável econômica, depende muito de juros, depende da situação fiscal do país, ou seja, depende da parte macroeconômica do país. A parte climática, essa, nos últimos anos, tem se mostrado extremamente errática, né? Então, a gente tem tido anos mais ou menos e ruins. Anos bons, eles terminaram, se não me falha a memória, do ponto de vista climático, lá em 2019. Foi o último, 19 ou 20, foi o último ano em que aconteceu tudo certinho. Choveu na hora que tinha que chover, ficou seco na hora que tinha que ficar seco. Ali entre 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, a gente teve um período de refresco ali muito bom, com safras boas, uma produtividade grande por hectare. E isso ajudou a puxar a economia para cima, né? Nos últimos 4, 5 anos, quando a gente pega de 2020 a 2025, a gente teve safras ruins e mais ou menos. É difícil achar um ano que a gente vai abrir champanhe, tá certo? Parece que esse ano de 2026 será assim, dizem os meteorologistas, né, que se continuar do jeito que está, se não parar de chover, a gente vai acabar colhendo uma boa safra. Só para dar um número, o ano passado foram 13 milhões de toneladas, no ano de 2025, né, 13 milhões de toneladas de soja colhidas aqui no Rio Grande do Sul, 26 que vai ser colhido agora no final do primeiro trimestre, né, março, abril e no segundo trimestre. A estimativa é algo perto de 20, 21, tem muita gente falando acima de 20 milhões de toneladas. Ou seja, nós vamos colher 7 a 8 milhões de toneladas a mais do que foram colhidas no ano passado. Isso vai dar um gás para a economia gaúcha esse ano. Mas olhando para frente, né, como aqui o objetivo é fazer cenários de médio e longo prazo, o que eu acho que a gente tem que ter na cabeça é que a oscilação que a gente observou nos últimos 5, 6 anos, ela provavelmente, dizem as pessoas que entendem de meteorologia, né, que o clima está mais instável hoje do que era no passado, né? Se isso é verdade, a gente tem que se precaver, porque o que vai acontecer é que a gente vai ter anos com muita chuva, pouca chuva, e se não chover na hora certa, isso atrapalha. Isso implica planejamento para irrigação, fazer açudes, isso implica em ação governamental para facilitar as regras ambientais, que são um entrave enorme para o Brasil e para a economia gaúcha em particular, né? Então a gente precisa se dar conta que um dos elementos fundamentais, que é clima, vai ser desafiador nos próximos anos, mas a gente tem a tecnologia necessária, né? A gente sabe, e não é uma tecnologia fantástica, é fazer açude e irrigar, né? É estocar água, basicamente, quando sobra para usar quando falta. Não precisa... não é uma tecnologia de inteligência artificial, é um negócio bem simples. O que a gente precisa é que de um lado exista financiamento, do outro lado exista disponibilidade do produtor em fazer, de outro lado que exista um pouco de flexibilidade do governo para permitir que a legislação ambiental não seja, como ela é hoje em dia, um empecilho para o desenvolvimento econômico do Estado.
Para setores industriais, o câmbio ele pesa mais que a Selic na decisão de investir, especialmente quando há dependência de insumos importados. Como você vê o Rio Grande do Sul nesse contexto? A indústria, eu me centrei agora na parte final, mais na parte do agro, né, porque o agro é o que depende basicamente da chuva. Quando a gente fala do câmbio, o câmbio afeta tanto a parte agrícola, né, principalmente via soja, mas também a parte industrial, que é isso que você está dizendo. O Rio Grande do Sul, como eu falei no comentário anterior, é um estado que tem uma pauta de exportação bastante diferenciada, né? A gente exporta muito produto industrializado, a gente é mais parecido com São Paulo nesse aspecto do que o Rio de Janeiro e Mato Grosso, que são mais exportadores de produtos primários, soja no caso do Mato Grosso e petróleo no caso do Rio de Janeiro. Aqui a gente tem uma exportação de produtos industriais muito relevante, né? Agora, no caso da indústria, o que eu acho que é preciso ter claro, olhando de novo na ideia de cenários à frente, né, é que a gente tem que, ao longo do tempo, ir pulando para a parte de cima da indústria. Parte de cima que eu quero dizer é uma indústria que agregue mais valor ao produto vendido do que uma indústria mais simples. Deixa eu dar um exemplo bem concreto. A gente tem que ter marcas de sapato que o mundo inteiro consuma, em vez de ficar simplesmente fazendo sapato sem marca e vendendo, porque aí a gente vai competir com a China e com o Nordeste, e seja o Nordeste brasileiro ou a China, eles vão engolir o Rio Grande do Sul. Então essa opção de ficar tentando manter viva um setor que dificilmente vai ter capacidade de sobreviver é só desperdiçar dinheiro. Eu entendo do ponto de vista do indivíduo, do empresário, do trabalhador que está naquele setor, né, que ele queira auxílio do governo, né, que ele queira subsídio, mas é um saco sem fundo, né? Isso não vai acabar, não existe nenhuma, olhando de novo para o cenário à frente, não existe nenhuma indicação de que isso de que essa ideia de que nós temos competidores que vendem produtos industriais simples a preço mais baixo do que a gente, isso vai continuar a acontecer. Então a gente tem que mover para o andar de cima da indústria, né? Importando mais bens de capital sofisticados para produzir coisas melhores, máquinas melhores. Na parte de maquinaria agrícola a gente já faz isso, né? Então, o Rio Grande do Sul já produz na parte metal mecânica bens, máquinas agrícolas, né, de altíssima precisão, capacidade, que ele consegue vender no mundo inteiro. A gente precisa fazer a mesma coisa com os outros setores industriais, seja a parte automotiva, que é grande no Rio Grande do Sul, né, seja em Caxias, onde tem um parque ali de peças e etc. muito grande, né? Freios, direção hidráulica, carrocerias, né? Chassis de caminhão, de ônibus e tal. A gente tem que mover, né, sempre para a parte de cima e tentar vender produtos industriais um pouco mais sofisticados, que justifiquem o comprador, comprar da gente em vez de comprar de alguém que faz algo parecido, mas com uma qualidade menor, né? E na parte mais de vestuário, calçado, etc., aí o que faz a diferença é design, marca, é a sensação de que você está comprando um sapato diferente, uma coisa, né? Uma bolsa, um sapato. Aí não é tanto uma questão de tecnologia, não é investir, né? O que a gente precisa não é investir em tecnologia, é investir em qualidade, principalmente em marketing, para mostrar que a gente tem um design, uma qualidade diferenciada em relação a outros países do mundo. Olhando um pouquinho mais para trás, entre 2016 e 2025, que dados revelam com mais clareza os avanços e as retrações do dinamismo econômico gaúcho? Eu acho que, olhando para esse período, a gente tem que ver duas coisas que eu acho que nos atrapalham. Primeiro, a população, né?
nós temos um problema populacional que o resto do Brasil está começando a enfrentar, que o Rio Grande do Sul já enfrenta. É que as mulheres resolveram parar de ter filho, né? Ou diminuir muito a quantidade de filho. Como é que os demógrafos chamam da taxa de fertilidade, né? A taxa de fertilidade diminuiu muito. O número de crianças por mulher caiu muito. As mulheres querem fazer outras coisas, querem trabalhar, estudar, passear e tal, e estão tendo menos filhos. Isso é uma realidade no mundo inteiro, isso não é uma novidade brasileira, mas aqui no Rio Grande do Sul, como o nível de escolaridade, o nível de renda é mais alto, a gente chegou nesse patamar antes do resto do Brasil. De preocupação com a demografia. Preocupação com a demografia, e a demografia afeta a economia, porque uma das coisas que a gente precisa para crescer é gente. Você precisa ter gente para trabalhar. Você cresce de duas formas, né? Você cresce de duas formas. Ou você acumula mais fatores de produção, ou seja, você tem mais capital, você tem que poupar mais para ter mais capital, para investir, comprar máquina. Ou você tem que ter mais gente, ou você tem que ter mais terra. Como é que você vai ter mais terra? Só se a gente ocupar o Santa Catarina, ocupar o... Então, assim, a quantidade de terra está dada. Essa a gente não consegue expandir. A quantidade de gente está dada também, porque a população parou de crescer. Então a gente pode acumular mais capital, a gente tinha que aumentar a nossa taxa de poupança para investir mais no Rio Grande do Sul, mas mesmo assim é difícil, porque o gaúcho pode investir em qualquer lugar, mesmo que ele aumente a sua taxa de poupança, não necessariamente isso é um investimento no Estado. A outra alternativa para crescer, então tem duas formas, uma é acumular mais coisas, acumular gente, acumular terra, acumular capital, a outra é aumentar a produtividade, tá certo? É ter uma pessoa produzindo mais do que produzia antes. Ou ter 1 hectare de terra produzindo mais do que produzia antes. Você tem que aumentar a produtividade. Então, assim, o Rio Grande do Sul só tem um caminho, eu acho, né? Dado que a demografia, na minha opinião, não vai mudar. Sim. Acho que esse caminho não vai ser alterado. A gente não vai convencer as mulheres a voltar a ter muitos filhos. Já virou um estilo de vida. Já virou um estilo de vida. Isso não vai mudar. Dado que a terra também, o espaço geográfico não vai mudar, nós não vamos invadir o Uruguai. Dado que a acumulação de capital não necessariamente funciona, porque o capital é fluido e pode ir para qualquer lugar, o que a gente tem que fazer é aumentar a produtividade, né? Tanto a produtividade da terra quanto a produtividade das pessoas. A produtividade do trabalho, a produtividade da terra e a produtividade do capital. E aí, com o envelhecimento populacional, de que forma isso afeta? Não, o que afeta é que o velho que deixa de trabalhar, né, tem que ser substituído por... Se cada velho que deixar de trabalhar for substituído por um jovem que tem o dobro da capacidade dele, o problema está resolvido. Porque ele trabalha por um, mas gera valor por dois. A mesma coisa é pela terra. Deixa eu te dar um exemplo. Quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, né, eu não sou gaúcho, eu sou carioca. As pessoas eu já perdi quase tudo, menos o sotaque, né? Então, quando eu cheguei aqui, um ano normal vou dar de novo um exemplo na agricultura, que é mais fácil de entender. Um ano normal, você colhia, 30 e poucas sacas por hectare. Hoje, num ano normal, você colhe 60 sacas por hectare. Normal, o ano passado, 25 não foi normal, foi um ano ruim, etc. Mas comparando ruim com ruim ou normal com normal, a produtividade nos últimos 30 anos da terra quase que dobrou. Tá? Bom, então a gente não precisa invadir o Uruguai, a gente não precisa ter mais terra, porque com a mesma quantidade de terra você produz mais soja. A gente tem que fazer a mesma coisa com o trabalho, tá? A gente tem que arrumar um jeito de que as pessoas tenham que ser mais produtivas. A produtividade do trabalho tem que aumentar. Então, cada trabalhador na indústria tem que ser capaz de produzir mais máquinas, mais equipamentos, mais sapatos. Você tem que aumentar a produtividade do capital e do trabalho. Isso é um programa de médio e longo prazo, porque para aumentar a produtividade do trabalho, você precisa começar a ensinar as crianças a ler e escrever direito. De preferência, a ler e escrever direito em mais de uma língua. É bom saber falar inglês, ajuda muito, né, do ponto de vista de aumento de produtividade, né? A saber mexer com inteligência artificial, computadores, etc, etc. Então, a gente tem que aumentar a produtividade do trabalho. É só assim que a gente vai
conseguir nos próximos anos ter um ganho para o Rio Grande do Sul. Olhando para trás, porque foi essa a tua pergunta, né? Nos últimos 5 anos, você começou assim, eu não sou muito otimista, porque se eu olhar para os últimos 5, 6 anos, tirando o caso da agricultura, onde a produtividade tem crescido, a produtividade na indústria não cresce muito, nem no Brasil, nesse caso o Rio Grande do Sul é parecido com o Brasil. No Brasil o quadro é muito negativo, né? A gente está estagnado, o crescimento é muito lento da produtividade, tanto na indústria quanto no setor de serviços, né? Então, eu acho que esse é um elemento, esse é um dos desafios que a gente tem pela frente. A gente tem que se dar conta que a gente não vai mais conseguir crescer como a gente cresceu nos anos 70, 80, onde a gente crescia trazendo gente para trabalhar. Ou eram pessoas que nasciam aqui, ou eram pessoas que vinham de fora para trabalhar aqui. Se aumentava a população, você conseguia, né? Ou se aumentava a fronteira agrícola. O problema é que a fronteira agrícola já acabou, o gaúcho, na verdade, saiu daqui, o gaúcho ocupou Santa Catarina, ocupou o Paraná, chegou no Mato Grosso, agora já está em Roraima, sul do Pará lá. O que ele está fazendo é ele está aumentando o tamanho do estado, só que ele não aumenta o tamanho do estado no estado, ele vai procurar a terra, ele aumenta a fronteira agrícola procurando aonde existe lugar para plantar. Se você olhar só o Rio Grande do Sul, o estado, isso não tem como ser feito. Então você tem que aumentar a produtividade, não tem outro caminho a não ser esse. Perfeito. E a gente sabe que um dos maiores problemas, tanto do Brasil quanto do Rio Grande do Sul, é o gasto público, não é? Esse é um problema grave, né? Porque nos dois casos, né? Porque o que acaba acontecendo é que para gastar mais, o problema não é nem tanto o gasto público, o problema é que para gastar mais você tem que arrecadar mais, né? E para arrecadar mais você tem que aumentar a carga tributária, então você deixa menos dinheiro na mão das pessoas, das empresas, das famílias, para elas fazerem essas coisas que nós estamos conversando aqui, né? Então, o gasto público excessivo no Rio Grande do Sul e no Brasil é um entrave hoje ao crescimento. As pessoas acham às vezes, não, mas se o governo gastar, isso vai gerar demanda, Isso é verdade no curto prazo. Mas no médio e no longo prazo, para o governo gastar mais, se ele for simplesmente imprimir dinheiro para gastar, ele vai gerar inflação. Então ele tem que tributar as pessoas. A gente já tem uma carga tributária muito alta. A carga tributária brasileira, o último dado oficial da Receita Federal é do ano de 2024. A carga do ano de 25 ainda não saiu. Nós atingimos quase 34% do PIB de carga tributária. Isso é a maior carga tributária de todos os tempos na Receita. 2025, quando sair o dado oficial, vai deixar 2024 para trás. Vai ser de novo um recorde de carga tributária em 2025. E isso atrapalha o volume de crescimento econômico, né? Porque o verdadeiro motor da economia é a inovação, a criatividade, as pessoas, a empresa. Então, quanto mais descentralizada for uma economia, né, melhor é do ponto de vista de que estratégias diferentes vão ser tentadas e alguma dessas empresas vai dar certo, outras não vão dar, mas aquelas que derem certo vão puxar a fronteira de crescimento para frente, né? Então é um problema, né? E é um problema porque a gente acumulou nos últimos anos uma dívida muito grande, que não vai poder ter calote, que vai ter que ser paga. Então esse é um dilema. Ajustar as contas públicas é um dilema fundamental, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil. Um dilema que, infelizmente, está sendo empurrado com a barriga, né? Mais no Brasil do que no Rio Grande do Sul, mas também no Rio Grande do Sul está sendo empurrado com a barriga para depois de outubro, né? De tal forma que no ano que vem é que a conta vai chegar para todo mundo. Em termos gerais, no âmbito federal, estadual e também municipal, o que as pesquisas econômicas mostram e que as decisões políticas costumam ignorar? Olha, eu acho que talvez o principal problema é pensar no longo prazo, né? Boa parte da discussão que a gente teve até agora, né? Eu
tive sempre um foco de longo prazo. Você me disse que a gente estava fazendo cenários que não eram só para os próximos 3 meses, mas eram para os próximos anos, né? Eu acho que o principal problema é que, em geral, o político, seja ele no Estado, no município ou na União, ele acaba sendo muito míope, né? No sentido de que ele olha sempre aquilo que está nos próximos 3 meses, não nos próximos 30 anos, né? Talvez essa seja uma diferença grande entre os países da Ásia, em especial a China, a Coreia, né, e países como o Brasil. O foco não é crescer no ano que vem, não é crescer daqui a 1 ano e meio, o foco é crescer nos próximos 30 anos. O único jeito de você tornar um país de renda média, que é o caso do Brasil, num país rico, ou um estado de renda média, que é o Rio Grande do Sul, num estado rico, é através do crescimento econômico continuado através de 10, 15, 20, 30, 40 anos, né? Então a China não se tornou a segunda economia do mundo porque ela fez alguma coisa certa em 1 ou 2 anos. O Chile, para pegar um outro exemplo bem próximo da gente, que eu acho que se encaixa no Rio Grande do Sul do ponto de vista de tamanho de população, o Chile tem uma população um pouco maior que a nossa, são 15, 16 milhões de pessoas, nós somos 11 e poucos milhões, então não é muito diferente, né? Tá na mesma região geográfica, são latinos que nem a gente. O Chile está se diferenciando completamente da América Latina, né? O Chile é hoje o país que, se você pegar qualquer tipo de indicador econômico, é o país que se destaca. Então é o país que tem menor taxa de pobreza, é o país que tem menor analfabetismo, menor violência, maior PIB por habitante, juros baixos, inflação baixa. Isso não é a construção de um governo, isso é construção de um período longo, de um projeto que começou na década de 70 e que vem sendo mantido por diferentes presidentes de esquerda e de direita de forma contínua ao longo do tempo. Eu tenho um amigo chileno que é mais ou menos da minha geração, né? E ele é meu amigo há mais de 40 anos, né? Então há 40 anos atrás, ele dizia assim, olha, se alguém me dissesse que há 40 anos atrás o Chile teria passado a Argentina em quase tudo, porque a Argentina era o país mais rico, com menor pobreza, com melhores indicadores sociais da América Latina. Ele dizia para mim, se alguém me dissesse que a gente ia passar a Argentina em tudo, nossa taxa de pobreza é menor do que a Argentina hoje. Se alguém tivesse me dito isso, se alguém há 40 anos atrás me tivesse dito, olha, daqui a 40 anos a nossa taxa de pobreza vai ser mais baixa que a da Argentina, nosso nível de analfabetismo vai ser mais baixo que o da Argentina, o nosso PIB por habitante vai ser maior do que o da Argentina, nossa inflação vai ser mais baixa que a da Argentina, eu não ia acreditar. Mas tudo aconteceu com uma exceção, só tem uma coisa que não funcionou, que é o futebol. A Argentina, nos últimos 40 anos, ganhou 3 Copas do Mundo e o Chile não ganhou nenhuma. Tirando esse detalhe, que é o futebol, o Chile se destacou completamente. Mas não é só o Chile, isso que eu estava dizendo. Você tem vários países que ficaram ricos nos últimos 40 anos. A Coreia é um outro exemplo. O Chile tinha um PIB por habitante menor, era quase metade do PIB brasileiro. Hoje ele é 10, 15% acima do PIB por habitante no Brasil. É lógico que no agregado o PIB chileno continua diminuto, porque são 16 milhões de pessoas, nós somos 200 milhões de pessoas. Mas por habitante, que é assim que você mede riqueza, não é no agregado, é o PIB por pessoa. É assim que a gente descobre se o país é rico ou o país é pobre, né? O PIB por habitante do Chile passou o brasileiro. A mesma coisa acontece com a Coreia do Sul, né? Não a do Norte. A Coreia do Sul, há 20, 30, 40 anos atrás, tinha um PIB per capita menor que o nosso, hoje é quase o dobro do nosso. A China, há 30 anos atrás, tinha um PIB menor, por habitante menor que o nosso, hoje está algo como 30%. Aqui o PIB per capita no Brasil
está na ordem de 10 mil dólares. Estou pensando em dados ainda de 2024, porque os dados de 2025 não saíram, né? Então, se a gente pensar o PIB por habitante em 2024, é da ordem de 10 mil dólares, um pouco mais de 10 mil dólares, quase 11. O PIB chinês no mesmo ano foi 13 mil dólares. Então, é 30% acima do PIB por habitante no Brasil. Com o fato de que a China ainda tem partes da população que tem um PIB per capita europeu, né? A China, de novo, é um país muito desigual. Então, na média, o PIB por habitante são 13 mil dólares, mas tem partes da China, tem uns 300 milhões de pessoas, no 1 bilhão de pessoas da China, tem uns 300 milhões, que é maior que a população no Brasil, que tem um PIB per capita igual ao da Espanha, igual ao da Itália. Então, é um país que se descolou. Por que esse país se descolou? Por conta daquilo que eu estava mencionando antes, porque aumentou a produtividade, aumentou o investimento, tá certo? Aumentou a poupança das famílias, não aumentou o gasto público, que era a tua outra pergunta, ele deixa mais dinheiro na mão das pessoas. Não é isso? Tem um volume de regulação menor. No fundo, o que a China fez, o que a Coreia fez, o que o Chile fez, foi optar por ter uma economia similar à economia americana, uma economia de mercado. Uma economia com menor interferência governamental, com uma taxa de impostos, né, com uma carga tributária relativamente mais baixa, e deixar que as empresas compitam, em vez de ficar achando quem são os campeões nacionais e financiando os campeões nacionais com dinheiro público, e às vezes se você financia o campeão errado, você simplesmente desperdiçou dinheiro público e perdeu 10 anos. Esse é o nosso exemplo lá do governo Dilma, né? A presidente Dilma escolheu uma série de empresas para serem campeões nacionais, a Odebrecht, a Oi, né? Em diferentes setores, a Odebrecht no setor de investimento pesado, a Oi no setor de telecomunicação, a Sete Brasil no setor no setor naval e tal, e praticamente todas elas acabaram com problemas, né? Acabaram em recuperação judicial. Então a gente precisa de menos Estado e mais mercado. Essa receita não funciona no primeiro ano nem no segundo ano, mas depois de 30 anos ela gera o que aconteceu no Chile, na Coreia, na China, né? Gera desenvolvimento econômico. Acho que esse é o principal desafio que a gente tem para mudar a política nos próximos na próxima década no Brasil. Era exatamente isso que eu ia perguntar. O que o Rio Grande do Sul precisa melhorar para planejar um futuro mais seguro? Eu já te disse, né? Eu acho que a gente não consegue controlar câmbio, porque se as duas coisas que mais importam são câmbio e chuva, né? Câmbio a gente não consegue controlar. Então, porque isso a gente está no Brasil e quem controla a política cambial é o Banco Central. Mas a gente consegue investir mais em irrigação. Esse é um ponto importante. A gente deveria diminuir, né, o volume de intervenção e de regulamentação que a gente tem sobre empresas, né? E eu acho isso vale tanto para uma receita para o Brasil quanto para o Rio Grande do Sul em particular. O foco sempre tem que ser o seguinte: você tem que pensar numa determinada política e o foco tem que ser, essa política aumenta a produtividade da economia, isso aumenta a produtividade do trabalho? Se aumenta, vamos fazer. Se não aumenta, vamos tirar ela e vamos tirar ela do... Então, tentar ficar ajudando setores que claramente não têm um futuro, porque estão na UTI há 10, 15 anos, simplesmente drenando recursos públicos de outros setores, não tem sido uma estratégia vencedora, né? Então a gente tem que aos poucos começar a fazer uma mudança para apoiar com recursos públicos aqueles setores que são de aumento de produtividade. E a outra coisa é melhorar, principalmente na parte agrícola, né, melhorar a parte de licenciamento ambiental, né? A gente tem uma dificuldade enorme no Brasil para fazer qualquer grande obra seja agrícola, seja industrial, né?
porque a regulamentação é enorme e lenta, né? E mesmo no meio do caminho, se você cumpre lá as regras, surgem novos problemas e aí você gasta mais dinheiro. Então a gente tem que arrumar um jeito de melhorar, de facilitar o licenciamento ambiental de investimentos de grande porte, né? E muitas vezes cumprir essas condicionantes leva muito tempo. E aí as grandes empresas desistem. Isso. E os condicionantes às vezes não são claros, né? Porque se é um condicionante claro, às vezes é mais fácil de você atingir, mas às vezes os condicionantes são relativos. Então é difícil quando você vence uma etapa, surge uma nova condição, aí você vence aquela, surge uma nova condição. Eu acho que a gente tem que sempre se preocupar em preservar o meio ambiente, mas ao mesmo tempo a gente tem que melhorar as condições de vida da população. Eu costumo dizer o seguinte: se você desenhar um gráfico de várias variáveis sociais, tudo que é bom correlaciona positivamente com riqueza. Tá certo? Então, assim, a mortalidade infantil cai quando as pessoas ficam mais ricas. O número de assaltos cai quando as pessoas ficam mais ricas. O número de suicídios cai quando as pessoas ficam mais... fora a pobreza, obviamente, mas além da pobreza, várias variáveis sociais respondem positivamente a ficar rico. Se você olhar para o Chile, olhar para a Coreia, olhar para a China, olhar para os países que já são ricos, você vê que boa parte das condições sociais melhores acontecem porque todo mundo está ficando mais rico, inclusive começam a cuidar mais do meio ambiente. Então a gente tem que ter um foco em fazer o país voltar a crescer. Desde 1980, isso é verdade para o Rio Grande do Sul, mas mais verdade para o Brasil, desde 1980 até agora, a gente está andando de lado. Então o Brasil cresceu bastante entre o início do século, 1900 até 1980, a gente diminuiu a nossa distância para os Estados Unidos, nós ficamos mais perto do PIB per capita americano a cada ano entre 1900 e 1980, mas de 80 para cá a gente passou a perder, né, essa capacidade de se aproximar dos países mais ricos. Na verdade, nós estamos ficando mais longe. O país está andando para frente, todo ano a gente cresce 2%, 3%, mas a média mundial cresce mais do que isso. Então, a nossa distância relativa para o resto do mundo está aumentando. Não para todo mundo, a Europa é outro, sei que não é bem o nosso tema aqui, né, mas uma outra área do mundo que está estagnada, às vezes as pessoas não se dão conta disso, é a Europa, né? A Europa, nos últimos 10 anos, é um continente totalmente estagnado. É lógico que é bom estar estagnado rico, né? O cara que já é rico e parou de crescer, ele parou de aumentar a riqueza dele, mas ele continua rico, né? É preferível estar estagnado rico do que estar estagnado pobre, né? Então os europeus têm essa vantagem. Mas quando a gente olha a comparação, por exemplo, entre a Europa e os Estados Unidos nos últimos 20 anos, é um negócio brutal, né? Se eu somar o PIB de todos os países da zona do euro, tá? Somar ali o PIB, eu ainda vou botar a Inglaterra ali junto, não está na zona do euro, mas vou botar. Se eu somar o PIB dos países da zona do euro, a França, a Itália, a Alemanha, Portugal, Espanha, todos os países que usam o euro, mais a Inglaterra, e comparar com o PIB dos Estados Unidos, no início desse século, lá em 2000, 2002, 2003, era mais ou menos a mesma coisa. O total do PIB nesses países era similar ao total do PIB nos Estados Unidos. 2 décadas depois? 2 décadas depois, a situação é totalmente diferente. O PIB americano não para de crescer e o PIB da Europa está estagnado. Hoje, o PIB por habitante da Alemanha, que é um dos países mais ricos, é similar ao PIB do Arkansas, que é o estado mais pobre dos Estados Unidos. O PIB per capita na Alemanha deve estar em torno de 60 mil dólares, 58, 60 mil dólares ano. Esse é o PIB do Arkansas, do Mississippi, que são os estados pobres nos Estados Unidos. Então, assim, a deficiência de crescimento nos últimos 20, 30 anos não é só um problema brasileiro. Tá? Tem outras partes do mundo que têm o mesmo tipo de problema. E a gente tem que olhar para as partes do mundo que crescem. E eu já citei elas aqui na nossa entrevista.
o Chile, a Coreia, a Índia, a China, os Estados Unidos, o México, e ver o que esse pessoal está fazendo. Basicamente, eles estão aumentando em muito a produtividade. Perfeito. Vamos fazer uma análise agora de acontecimentos que marcaram bastante o Rio Grande do Sul, que é a pandemia. Se é possível você fazer uma avaliação do impacto na economia gaúcha para a gente ter esse registro? Olha, a pandemia eu acho que teve impactos ruins e bons, né? O principal impacto ruim da pandemia, o principal impacto ruim foram as pessoas que morreram, né? Mas além do fato de que muita gente perdeu a vida na pandemia, há um resquício, vamos dizer assim, de autoritarismo que a gente vai sofrer para se livrar dele. Quer dizer, essa ideia de que alguém no governo pode te obrigar a ficar em casa, obrigar a se vestir de determinado jeito, pode ir em tal lugar, não pode ir em tal lugar, é algo que eu acho que foi muito ruim e atrapalhou muito o Brasil e o Rio Grande do Sul. Por outro lado, a gente descobriu coisas novas, tá? A gente descobriu inovações que já existiam e que a gente não usava. Então, do ponto de vista de produtividade, a pandemia teve um lado positivo, tá certo? Porque a gente descobriu que a gente podia usar Zoom, a gente podia viajar menos e fazer reuniões por computador, etc. Então, ela teve um impacto positivo sobre a economia. E se você olhar os dados, focando em produtividade, né? E se você olhar os dados de PIB de forma geral, a gente já recuperou basicamente o lugar onde a gente estava, né? Então há uma perda muito grande de produto ali em 2020, mas a partir de 2021, né, se você olhar o Brasil e os Estados Unidos é a mesma coisa, né? A gente começa a crescer muito aceleradamente e já, na verdade, recuperamos praticamente tudo que tinha do ponto de vista de produto, de geração de riqueza, né? Nós já recuperamos tudo que a gente deixou de produzir, tudo que a gente teria perdido durante aqueles 8, 10, 12 meses ali de março de 2020 a março de 2021, onde a economia teve praticamente parada, né? Então, eu acho que é isso, acho que a pandemia ela deixou mais traumas psicológicos, tá certo? Do que traumas econômicos. Tá? E as enchentes? O custo para a reconstrução do Estado, eles estão sendo absorvidos de que forma? Ou o Caixa do Estado está combalido após essa tragédia? A gente deu uma certa sorte, né, que é o fato de que o país transferiu muito recurso para o Rio Grande do Sul. Né? Então, se você for ver o volume de ajuda federal que veio para o Rio Grande do Sul, pós-enchente, ele foi muito grande, tá? Muito grande. E ajudou bastante a reconstrução em determinados momentos. Talvez o melhor exemplo, ou o exemplo mais, não sei, não é o melhor exemplo, mas é o mais visível, é o aeroporto Salgado Filho. Né? O aeroporto ficou parado durante muito tempo, e o que aconteceu é que se fez um acordo com o governo federal, aonde basicamente, através de mudança no contrato de concessão, você meio que remunerou a concessionária para ela corrigir, para ela reinvestir, fazer o aeroporto voltar a funcionar. E no caso do aeroporto especificamente, como eu disse, hoje a gente já movimenta o mesmo número de passageiros, se não me falha a memória, algo como 7 milhões e pouco de passageiros anos que a gente tinha antes da pandemia. Então a gente já recuperou, assim como o PIB do estado como um todo, a gente já recuperou aquilo que a gente tinha antes. Então, acho que foi um trauma, foi um problema, mas a gente já superou. E a outra coisa é que, ao contrário da pandemia, né, a enchente ela foi muito localizada. Né? Então, para nós aqui em Porto Alegre, foi um negócio horroroso, né? Porque uma parte grande da cidade ficou debaixo d'água. A gente só tinha uma rota para sair da cidade, não é isso? Porque
as estradas inundaram, então só tinha uma possibilidade de abastecer Porto Alegre de comida, de gasolina, etc. Então teve um momento ali de alta tensão para ver se a gente não ia ficar completamente isolado do resto do país, né? Mas isso deu certo. Então, agora, tem partes do estado que o efeito foi muito pequeno, né? Então, nós estávamos falando aqui antes daquele parque todo lá de Caxias, que tem uma indústria lá automobilística, de freios, de direção hidráulica, de carroceria. Aquilo ali, a água passou e foi embora, né? Não teve grande efeito, né? Em vários lugares no interior o efeito foi no entorno. É lógico que para a pessoa que foi afetada isso é um trauma, é um desespero, etc, etc. Mas quando a gente olha o estado como um todo, a inundação foi algo muito mais... teve um impacto econômico, estrito senso, muito menor do que o impacto gerado pela pandemia, né? A gente ainda não recuperou obras públicas. De novo, não é por falta do dinheiro, é por dificuldade realmente do setor público fazer investimento e fazer recuperação de estradas, né? Mas mesmo isso está andando, né? Então eu acho assim, na minha opinião, pelo menos, a inundação foi bem mais suave, entre aspas, do que o custo econômico da inundação foi bem mais suave que o da pandemia. Primeiro, porque a gente teve muita ajuda do governo federal. Segundo, porque ela foi limitada a determinadas áreas do estado e outras áreas não foram tão afetadas, né? Então a gente conseguiu, eu acho que já se recuperar plenamente. E continuando nesse assunto, quais tendências de gestão da máquina pública você enxerga como mais promissoras assim, para a próxima década? E quais delas seriam mais alinhadas às necessidades do Rio Grande do Sul? Olha, lá por 2019, 20, 21, o governo federal criou um programa que eu acho que é pouco lembrado, né? As pessoas lembram muito do Pix. O Pix é um dos elementos desse programa, mas não é o único, né? Que é o tal do governo digital, né? Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. Se a gente quer reduzir gasto público e reduzir carga tributária, a gente tem que aumentar a produtividade não só no setor privado, mas aumentar a produtividade no setor público. E o aumento da produtividade do setor público vem através do tal do governo digital, né? Então, a gente avançou muito disso ali no governo Bolsonaro entre 19 e 22, né? Então o gov.br é uma grande inovação que te permite fazer várias coisas sem precisar ir numa repartição pública para fazer. As mudanças que a gente tem feito, por exemplo, em carteira de motorista, é um negócio fantástico, né? A ideia de que você tem que ficar fazendo exames e exames e exames. Bom, você faz exame a partir de uma determinada idade, né? Quando você está abaixo daquela idade, é meio que automático que você, né, não precisa ficar fazendo de novo. A gente está facilitando a forma como o indivíduo está diminuindo regulamentação. O que eu estou tentando dar de exemplo é isso. Tirando a burocracia. Isso. A gente tem que tirar a burocracia, tirar a regulamentação. E o jeito de fazer isso é através dessa ideia do governo digital, que envolve o Pix de um lado, que foi uma grande inovação, que é um instrumento público, porque ele é gerenciado pelo Banco Central do Brasil, mas é usado por todos os bancos. É como se fosse acessível, é como se fosse uma rua. O governo faz a rua. Agora, o que as pessoas vão fazer na rua depende da sociedade. Pode ser restaurante, pode ser casa. Isso não tem nada a ver com o governo. Ele só faz a infraestrutura, ele só faz a rua. Então o Pix foi isso, né? O Gov.br é a mesma coisa, né? Então a gente avançou muito nos últimos anos em termos de melhoria da produtividade no setor público. Eu acho que a gente tem que acelerar isso, né? Para facilitar ainda mais o acesso do cidadão aos serviços públicos e letrar as pessoas, né? Porque para ter o acesso digital, você precisa de um lado do celular para ter o acesso digital, mas precisa de outro lado de alguém que saiba mexer naquilo, né?
Então a pessoa precisa ter uma experiência, precisa ser treinada para usar os serviços digitais do governo. Ter educação digital. Ter uma educação digital, um ótimo termo. A outra é facilitar o acesso, né, por internet. Né? Você tem vários lugares do mundo onde já existe internet na rua para todo mundo usar. De novo, facilita, é como o Pix, você faz um bem público que você dá de graça para todo mundo e deixa a população achar o melhor jeito de usar aquele bem público para consumir ou para produzir. Né? Acho que esse é o principal elemento, é o principal foco que a gente tem que ter nos próximos anos para o governo. Né? É a ideia de você tornar o governo mais digital possível, reduzindo, portanto, o volume de gasto necessário, né? E facilitando a burocracia e dando mais liberdade para empresas e indivíduos empreenderem, consumirem, né? E acharem, cada um da sua forma, o que é a melhor alternativa para si. Marcelo Portugal, obrigada por essa conversa aqui no Cenário de Amanhã. Eu que te agradeço, desculpe se eu falei demais. Que isso, a nossa conversa foi muito produtiva. A intenção é refletirmos sobre os desafios e nos engajar nas oportunidades. Essas entrevistas do Cenário de Amanhã terão um papel fundamental na construção do documento Rio Grande, a reinvenção do futuro, que reunirá os conteúdos do projeto em formato impresso e digital, com análises, dados oficiais e insights. Então, até a próxima.